Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou falar um pouco pausadamente, que eu estou com alguns pontos ainda na boca, precisei fazer uma cirurgia, por isso segunda nem falei. Mas eu ouvi o debate, senhor presidente, quero manifestar minha opinião, a postura. Aqui na casa temos 33 vereadores, cada vereador representa um segmento, eu represento o meu, e eu vou responder ao vereador Paulo Galtério. Eu ouvi a fala dele, respeito, embora acho uma fala agressiva, em dizer que vereador que é contra é o primeiro que vai comer. Acho desnecessário essa fala, mas enfim, eu já manifestei nessa tribuna, repudiei inclusive a fala do vereador Paulo Galtério quando ele disse que essa tribuna não era para discutir certos projetos. Já mostrei que a minha opinião é o contrário da dele, mas respeito a opinião dele. Segunda-feira, também sou contra o que ele fez com o público. Eu respeito o público presente, quero que vocês continuem vindo nessa casa, é a minha opinião. Então eu também repudio a fala de segunda-feira, respeitando, porque ele tem o segmento dele, ele representa o segmento dele e eu respeito. Quanto ao lanchinho, também quero ser respeitado. Eu sou contra essa licitação, como o nosso primeiro vice-presidente aqui da casa também é contra, mas entendo a fala do presidente e respeito também, acho coerente a fala do vereador presidente da casa. Ele pontuou os problemas jurídicos, e eu entendo perfeitamente. A questão é que nós vivemos de uma época de austeridade no mundo. Pelo amor de Deus, a maior religião do planeta, que é a Igreja Católica, elegeu um Papa austero. O que significa isso? Precisa ter bom senso, o mundo mudou, gente. As pessoas estão mais austeras, as famílias estão economizando mais, a situação está difícil. Então não dá mais para a gente ficar criando despesas não tão necessárias. Agora, claro que eu vou respeitar a maioria dos vereadores, só que eu quero ser respeitado. Eu sou contra, sim, fazer licitação para comprar lanche. É minha posição, mas não tenho nenhuma dificuldade de respeitar os demais. E quando teve aqui a pizza, eu fui um que contribuí sem nenhuma dificuldade e nem fui correndo atrás de pizza, porque eu fiquei o tempo todo aqui na casa. Mas contribuí sim, e já vi vários vereadores aqui, eu vi o Schneider, por exemplo, me permita que eu o cita, trazendo aqui café, trazendo coisa, numa boa, sem problema. Então, gente, eu respeito, e outros vereadores, o Vermelho também, né? Não pode esquecer do Vermelho. O Canário, né? Bom, enfim, mas essa é uma questão muito pequenininha para a gente também criar um debate desnecessário nesse caso, não traz crescimento. A questão é jurídica. Eu ouvi a fala do presidente, acho que tem, sim, nós temos que levar isso em consideração. O responsável depois, a responsabilidade será do presidente. Então ele tem que ser cauteloso, sim, e cuidadoso. Agora, eu quero ser respeitado também na minha posição, gente. Pelo amor de Deus, agora só porque eu sou contra uma licitação de lanchinho, a pessoa já vem dizendo que é o primeiro que vai comer. Que história é essa? Pelo amor de Deus. Que história é essa? Então vamos respeitar. Eu sou contra, sim. Estou aqui, é o meu segundo mandato. Já temos um lanche razoavelmente bom. Todo mundo coopera. Também, se quiser fazer um outro rateio, tudo bem, a gente ajuda, não tenho nenhuma dificuldade, só que eu quero ser respeitado, eu quero ter o direito de ser contra. Sou contra. Pronto, é só isso. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero ainda compartilhar que eu recebi uma mãe hoje aqui, reclamando do material e do kit da educação. Bom, nós sabemos que o governo que assumiu está tentando colocar a casa em ordem. Nós sabemos também isso, que houve atraso dos kits e dos uniformes. Mas há uma promessa aqui da secretária de que não ocorrerá mais isso para 2014, que nós teremos uma organização em termos de gestão mais cuidadosa. E nós estaremos de olho, é o que eu espero. Eu espero realmente que haja aqui, sim,
o cuidado para que não atrase mais tanto o uniforme escolar como o kit escolar, porque isso é fundamental para o aluno estudar. São essas minhas considerações, senhor presidente. Senhores vereadores, mais uma vez, muito boa noite. Eu quero mandar um abraço a 3 vereadores que, conhecido de todos nós aqui, que ainda continuam acompanhando os trabalhos, obviamente, um pouco mais distante, às vezes um pouco mais perto, que é o vereador Rafu, que sempre que pode dá uma ligação, dá uma palavra de ânimo, contrapõe, às vezes são ideias diferentes. Então eu quero mandar um abraço ao nobre vereador Rafu, ao vereador Tadeu Marcos. Tive a oportunidade de tomar um café com o vereador Tadeu Marcos, muito bom. Quero mandar um abraço para ele. E o vereador Selim, né? O nosso querido vereador Francisco Selim. Um grande abraço para esses vereadores, que sempre é uma alegria poder compartilhar ideias com esses homens públicos que conhecem profundamente a realidade da nossa cidade. Feito essas considerações, senhor presidente, eu quero retomar minha fala sobre uma percepção de mudança. E eu, como professor de história, obviamente que eu faria essa leitura não simplesmente por professor de história, mas eu acho que a globalização, ou os recados que as autoridades religiosas ou políticas têm enviado para a humanidade, são recados de austeridade. Recentemente, a França, um exemplo no caso do presidente da França, cortou todas as mordomias do governo francês. E está, de alguma maneira, tentando colocar novamente o país no eixo, considerando a crise do euro. Nós vemos os mesmos acontecimentos com outros países, tanto da Europa como do Oriente Médio ou da América Latina, indo para uma política de austeridade devido às dificuldades de uma maneira geral. E, como já citei, a eleição do líder da Igreja Católica, que é uma das maiores religiões do mundo, religiões organizadas, também apontam para esse tipo de mudança de mentalidade. Ora, você vê que uma ordem religiosa que nem foi criada para administrar a igreja, né? Que é a ordem dos jesuítas. Quem estuda história sabe qual é o papel dessa ordem religiosa na área da educação e na defesa do papado. Mas ele aponta para Francisco de Assis, que é uma ordem que já tem uma visão de pobreza, de austeridade. Então são sinais e apontamentos da humanidade de que nós estamos vivendo num momento que deve se pensar mais na austeridade, no cuidado, na gestão do bem público, do que é do povo, que é sagrado, né? Tudo que é do povo é sagrado. Infelizmente, o nosso país tem uma percepção de coletivo e privado completamente equivocado, porque a gente protege o que é nosso. O que é meu é protegido. A minha casa, né, o meu telefone, os meus bens são protegidos. O que é coletivo, como é de todo mundo, às vezes a gente faz vista grossa, deixa as pessoas danificarem a praça, a rua, né? Deixa nascer melancia na rua, por exemplo, quer dizer, abandona. E nós precisamos rever isso. Por quê? O público é sagrado, porque é de todos. O meu é meu, se eu quiser proteger ou não, é meu. Mas o coletivo, que é de todos, nós temos que ter seriedade. E nós temos observado que a globalização agora positiva, porque a gente sempre vê os aspectos negativos da globalização. Então, nessa minha reflexão, eu quero fazer esse contraponto de uma globalização que indica caminhos positivos, como, por exemplo, essas indicações da austeridade, do cuidado, da responsabilidade. Ah, mas é pouquinho, não interessa, é pouquinho, mas é do povo. Então, é importante que o gestor público tenha essa consciência. Eu imagino que as pessoas têm, mas agora,
com essas novas tendências mundiais e também políticas de transparências farão com que todo homem público, todo mundo que assumir responsabilidade e que vai mexer de alguma maneira com a vida do coletivo, com economia, ou não necessariamente economia, mas inclusive a questão da religiosidade, vai ter que tomar uma postura mais austera, mais séria, mais cuidadosa e com competência de gestão. Fazendo uma ligação com o assunto da educação, não poderia ter acontecido essa desorganização na entrega de kits para o estudo do aluno e do uniforme. Porque o que nós precisamos entender é que quando a gente está falando dessa questão de uniforme, de kit, para muitas pessoas em Campinas é até estranho, porque ele tem a roupa que ele compra o material dele na escola, mas nós estamos falando de pessoas que dependem desse kit pedagógico para o aprendizado. Aí que está a questão. Então, nós não podemos permitir mais esse tipo de má gestão na cidade. E isso não é uma crítica ao governo Jonas especificamente, porque nós sabemos que ele assumiu agora. Eu estou dizendo que são políticas que não podem ter-se a descontinuidade, que quebram. Agora vai ser um outro governo, então não tem mais nada com isso. As coisas não são assim, isso é irresponsabilidade de gestão. Então, como pode fechar com os 25%, considerando esses kits? E agora, se não for considerado mais, pronto, já ocorre a problemática do não cumprimento da lei. Agora, como outros vereadores já pontuaram aqui, nós sabemos, nós somos sabedores, que não está sobrando dinheiro em nenhuma secretaria. Não está sobrando dinheiro para ninguém. Nós vivemos uma época de dificuldade, de aperto. Nós que temos contato com as famílias, que conversamos com as pessoas, sabemos que nós vivemos uma época difícil. E é por isso mesmo que nós precisamos de seriedade, com projetos, com gestão séria, com competência, para que não ocorra mais essas tragédias pedagógicas que nós estamos assistindo aqui na cidade de Campinas. E não é a primeira vez. Vocês lembram que a imprensa falada, escrita, especialmente a televisão, mostrou uniformes sendo perdidos, uniformes novos, em galpões, aqui na nossa cidade de Campinas. Uniformes sendo vendidos no Paraguai. Vê se isso é normal. Então, isso aí é irresponsabilidade de gestão, é falta de seriedade. Crianças precisando de roupa, crianças que estão com a roupa desde 2010 ainda. Crianças. Aqui no jornal Correio, ele traz entrevista de crianças que dão esse depoimento, esse testemunho, que estão usando ainda seus uniformes antigos por más gestões anteriores. Então, eu espero que nós venhamos superar essa situação ruim, negativa. Eu já cumprimentei pessoalmente a nova secretária da Educação. Eu acho que ela é uma mulher conhecedora, é alguém que tem contexto, que tem preparo, e eu acredito na palavra dela aqui, quando ela diz que isso não vai acontecer mais de 2014, eu acredito, pela seriedade que ela já mostrou ter. Mas nós temos que ficarmos atentos para que situações dessa natureza não ocorram mais. E quem não estiver percebendo que o mundo está mudando, quem não estiver tendo a percepção que há uma nova ordem mundial, é melhor se despertar, porque vem vindo aí uma nova percepção de gestão, e essa percepção é de austeridade. São essas minhas considerações, senhor presidente.